E nesse vídeo eu vou te ensinar pelo menos 5 coisas que vão te fazer lidar muito melhor com pessoas tóxicas. Sim, sabe aquele tipo de pessoa que todo momento que está perto de você quer te criticar, quer te botar para baixo, quer desfazer de você, quer te humilhar, e ela tem prazer com isso, ela se sente muito bem fazendo você se sentir muito pior do que ela. Então, se você quer saber sobre isso, fica comigo que eu te garanto que vai valer a pena. Mas antes disso, permite me apresentar. Me chamo Fabrício Moura, sou coach e nesse canal eu falo sobre marketing, venda, empreendedorismo e PNL. Então, assina ele. Eu prometo que eu vou produzir conteúdo relevante que vai te edificar, que vai te ajudar no seu crescimento. E vamos lá, para o que é mais importante. Para lidarmos com esse tipo de pessoa, nós devemos ter sempre postura. Essa é a primeira atitude a se tomar. Perceba, pessoas que se respeitam, pessoas que se valorizam, pessoas que sabem se posicionar, que têm um tipo de atitude correspondente, onde todos percebem que ela deve ser honrada, respeitada, elas têm muito mais facilidade para lidar com esse tipo de pessoa, porque elas vão perceber naturalmente que você não é como as outras não, que com você as coisas vão ser diferentes. Então tenha postura. Aqui entra alguns tópicos muito importantes. Talvez você, em um ambiente diferente do seu convencional, você vai se armar naturalmente, mas em meio de famílias, em meio de amigos, aí você se solta, e é aí que mora o grande perigo. Aonde você se sente seguro, confortável, é onde você pode sofrer os piores ataques. Geralmente esses ataques vêm do ambiente de trabalho ou vêm do ambiente familiar. Pessoas acabam te machucando muito, porque você lá não está esperando isso, esse tipo de atitude, esse tipo de golpe baixo. Então tenha postura sempre, adote esse jeito de ser. Fale pouco, ouça mais, brinque menos. Aonde você sabe que existem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Se você se tornar mais enigmático, mais pragmático, se você se tornar alguém mais na sua, naturalmente elas vão te respeitar. E quando você ter essa postura, quando você se der o respeito, você vai perceber que tudo vai ficar mais fácil, sabia? Então não seja ingênuo, tenha postura, tenha maturidade e saiba que o mundo é assim mesmo, que você precisa se adaptar e as pessoas elas não vão mudar simplesmente porque te magoaram, não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é seja você uma pessoa melhor. E isso é imprescindível. Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo clássico. Um amigo, uma amiga chega próximo a ti e começa a descascar fulano, Bertrando, fala de todo mundo, critica todo mundo, está a todo momento falando mal das outras pessoas. E geralmente essa pessoa fala o seguinte: nossa, você viu como é que fulano é venenosa, como fulano é tóxica, como ela é prejudicial, meu Deus, gente assim eu quero distância. Mas vamos lá, se ela fala mal de todo mundo, será que quando ela estiver distante de você, ela também não vai falar mal de você não? Aqui é que mora o grande perigo. Às vezes a gente acha que só as outras pessoas nos machucam, nos ferem, nos humilham, nos pisam. E eu te questiono, será que você também não é um tanto tóxico? Não um tanto negativo, não um tanto pessimista? Talvez você não tanto crítico, você vive depreciando pessoas. Talvez você não se tornou uma pessoa melhor, é por isso que você sofre tanto. As pessoas elas simplesmente acabam te retaliando porque você age assim naturalmente. Às vezes é inconsciente, é no seu modo de ser. Quando você está sendo você mesmo, você acaba ofendendo pessoas com palavras, com atitudes. É uma coisa natural. Ah, mas foi sem querer. Ah, foi sem intenção. Eu sou muito prático na minha vida, eu sou muito objetivo. E a minha objetividade às vezes pode ofender alguém, porque eu sou direto ao ponto. Então, às vezes você ao lidar com pessoas diferentes de você no perfil emocional, você precisa saber o seguinte: como a pessoa vai reagir às suas palavras, como ela vai reagir aos seus sentimentos. Então se torne uma pessoa melhor, se torne alguém especialista em ter bons relacionamentos, em lidar com pessoas. Às vezes eu vejo gente dizendo: meu Deus, prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. Nunca vai ser bem sucedido. Pessoas assim nunca vão ter um sucesso extraordinário, porque o sucesso depende de pessoas. Pessoas precisam de pessoas, somos seres sociais, precisamos aprender isso. Então se eu amaldiçoo essa habilidade, essa ferramenta, esse desenvolvimento pessoal, eu não vou chegar a lugar nenhum. Seja você uma pessoa melhor. Faça você uma autoanálise para ver, poxa, será que eu não estou machucando ninguém, prejudicando ninguém? Às vezes simplesmente há quem reage a você e você acha que a pessoa é um monstro. Mas quando na verdade você não está sendo perfeito, você não está agindo correspondente ao que a pessoa espera e não o que você acha que é certo. Porque as pessoas têm valores diferentes, elas têm atitudes diferentes. Então seja cordial, seja gentil, não use de críticas para com ninguém, não fale mal de ninguém, sabe por quê? Porque quem está olhando de fora pode ver isso e às vezes é amigo dela, às vezes ela gosta da pessoa. Então
Então se você tem esse tipo de postura de criticar as pessoas, evite, porque assim as pessoas tóxicas vão perceber, fulano é diferente, né? Nossa, fulano melhorou, ele tá mudado, tá transformado, olha só como é que ele é agora. As pessoas tóxicas, elas são as melhores para você trazer pro seu lado, sabia? Porque elas não vão te criticar mais, vão te deixar de lado e elas vão começar até a te elogiar do jeitinho delas. É um elogio e um cutucão por baixo, mas não tem problema, ainda assim você vai estar livre. Essa é uma segunda atitude. E a terceira é uma das mais importantes. Aprenda a se blindar. Aprenda a ser emocionalmente maduro, emocionalmente forte. Aprenda a entrar nesse jogo com as características de um vencedor. Exemplo, futebol de brasileiro, futebol americano. Você talvez tenha jogado futebol de brasileiro. Nele, o objetivo é fazer gol e não machucar, ferir ninguém. Não é dar carrinho em todo mundo, não. O objetivo é fazer gol. Mas no futebol americano você vai ver muita violência. Você vai ver que isso é tremendamente aceitável, é o esperado. Todo mundo que está ali deseja ver isso. E as pessoas se preparam dos pés à cabeça. Então é um exemplo clássico para você memorizar. Se você aprender a se blindar e entrar nesse jogo, você vai perceber que você não vai se machucar, não vai se ferir, você não vai se frustrar tanto, porque você está preparado para o que der e vier. Ou seja, você vai entrar naquele ambiente e sabe, bom, ali vai ter pessoas que vão querer me depreciar, vão querer me prejudicar. Eu vou entrar preparado do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu vou entrar com meus sentimentos blindados. Não importa se falar mal, não importa se me criticar, se rir de mim. Aprenda, crie um perfil para que você lide bem com essas situações. Crie um tipo de atitude, é um perfil mesmo, onde você age de cada forma diferente em determinados lugares. Seja uma pessoa com a sua família, seja uma pessoa no ambiente que você sabe que está cheio de cobra, como você diz. Então se você se blindar, ninguém pode te machucar, te ferir internamente, a não ser que você permita. Isso é tão libertador e eu falo isso frequentemente. Se você se blindar, se você se preparar para lidar com essas pessoas, lidar com todo tipo de gente, porque existe umas que são contornáveis, existem umas que você pode evitar, existem outras não, que você vai ter que lidar todo dia, vai ter que enfrentar ela, olhar para ela. E agora que a gente entra no quarto ponto, tenha compreensão, tenha paciência, tenha jogo de cintura. Você sabia que a maioria das pessoas, elas gostam de ferir, machucar, não é por mal? Elas sentem prazer e é porque elas justamente sofreram essas coisas todas. Não é por mal, é que é uma coisa involuntária nelas. Elas simplesmente foram machucadas, feridas, humilhadas na infância, pisadas pelo pai, pela mãe, depreciadas, espancadas, sofrendo todo tipo de trauma. Você vai falar, não tem nada a ver com isso. Mas elas acabam refletindo em você, porque o que está enchendo o coração fala a boca. Ou seja, a pessoa é ruim e ela precisa de ajuda. Tenha compreensão, tenha paciência. Fulano é terrível, falar mal de todo mundo é porque todo mundo faz isso com ele. Fizeram isso com ele, o pai dele detonou ele na infância porque ele seria um burro, um Zé Ninguém, seria uma prostituta, seria todo tipo de gente ruim. Ele ouviu isso, sentiu, vivenciou, ele acaba transmitindo para a sociedade, ele é reflexo do que ela passou. Isso não tira a responsabilidade dela, mas é para você compreender que as pessoas que vivem buscando machucar ou ferir fisicamente outras, é porque elas são assim. Isso é a manifestação externa do que elas têm por dentro. Então elas são dignas de pena, sabia? Elas são dignas da sua paciência, da sua compreensão. Seja melhor, e o único jeito de vencê-las é com amor, com generosidade, é sendo paciente, é tentando compreender elas, é tentando ver o mundo pela ótica delas e falar a língua delas. Você vai perceber que vai ficar mais fácil, você vai entender, bom, fulano vive me botando para baixo, é porque ela se sente para baixo, é porque na mente dela ela não tem valor nenhum, na mente dela ela é inferior. Então o único jeito de ela se sentir superior é fazendo assim com você, te abaixando, te pisando. Então tenha dó dessas pessoas e faça o que Jesus Cristo faria. Aprenda a aceitá-la, aprenda a ajudá-la, aprenda a contribuir para ela. Se você começar a jogar esse jogo de compreensão, você entender, bom, ela é assim por um motivo específico, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela se tornar do meu time, do meu lado. E é possível, sabia? Seus piores inimigos, aquele pessoal que não vai com sua cara de antemão, eles podem se apaixonar por você e gostar de você, e tudo vai ficar mais fácil, sua vida vai ficar muito mais feliz. Então aprenda, as pessoas que você precisa conquistar, as pessoas que você precisa abraçar, trazer para você, não são aqueles já que naturalmente gostam de você, não são as pessoas que são difíceis, que são complicadas. Você vai se tornar bom com gente, você vai se tornar um líder eficiente, você vai se tornar um ótimo religioso, um homem espiritual, enfim. Quando você aprender a lidar com esse tipo de pessoa, elas são a sua melhor escola, elas vão te dar um verdadeiro upgrade no nível social, para que você tenha sucesso na sua carreira, nos seus negócios, na sua família, enfim, em todos os aspectos da sua vida, porque tudo depende de
Gente, então vamos lá pro quinto ponto, que é ótimo e parece até um tanto louco falar isso, mas sim, existem pessoas que elas são sádicas, elas gostam de sofrer. Exemplo, a pessoa não tem maturidade para lidar com pessoas assim, ela não busca desenvolvimento, ela desce o salto, ela quebra pau, ela briga, arranja um problemão com pessoas tóxicas. Mas ela não sai de perto, ela anda no mesmo grupo, ela tá juntinho, não é pessoa que ela pode evitar. Não é pessoa que ela não tem como evitar, é pessoa justamente que ela podia seguir um caminho diferente, aquela roda de amizade que está te levando pro buraco e você continua lá. Você não aprendeu a regra básica. Gente ruim, gente tóxica. Se você não pode influenciar, sai de perto, evite esse tipo de pessoa. Bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp. Se ela tá te destruindo, tá te prejudicando, você fica dando margem para ela te prejudicar, você fica dando corda, você fica mostrando, falando da sua vida. Você é louco? Então perceba, o melhor ponto para lidar com pessoas assim é se distanciando, evitando. Saiba, ainda que você fale, é meu pai, é minha mãe, então já que você não pode abandoná-las, sim, então você começa a passar menos tempo, ao invés de ficar no final de semana, fica lá meia hora e vai embora, para que elas não te contaminem, para que elas não te prejudiquem, para que elas não acabem com o seu astral, acabem com o seu dia. Fica aí a dica, como lidar com pessoas tóxicas. Se você gostou, curta, compartilha. Não precisa marcar a cobrinha que você conhece não, tá? Mas compartilha para outras pessoas verem, ouvirem, aprenderem mais esse conteúdo e assina meu canal, que eu vou produzir mais e mais conteúdo relevante para te ajudar nessa caminhada de desenvolvimento pessoal. Tamo junto, sucesso, forte abraço.